paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 4 com o seguinte tema: a confirmação de uma promessa. O último versículo do capítulo 16 de Gênesis nos informa que Abraão estava com 86 anos por ocasião do nascimento de Ismael. Deus só voltou a falar com Abraão 13 anos depois, quando a Bíblia registra em Gênesis 17:1 que Abraão já estava com 99 anos. O silêncio de Deus neste período não significa ausência de Deus. Com certeza, Deus estava trabalhando na fé de Abraão. Abraão precisava de um tempo para meditar em tudo que Deus já o havia ensinado. Quando Deus retorna a entrar em contato com Abraão, o seu corpo já estava amortecido pela idade avançada. Sarai era estéril há mais de 25 anos e, portanto, o casal, neste ponto, jamais poderia gerar filhos. Mesmo assim, Deus lhes disse: "E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente." Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: "Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações." Gênesis 17, de 2 a 4. Nessa nova fase de aparições, Deus se identifica pelo nome de El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Esta é a primeira vez que esse nome aparece nas Sagradas Escrituras. Deus queria que Abraão soubesse que ele é o Deus absoluto, o Todo-Poderoso, que pode fazer qualquer coisa e pode suprir qualquer necessidade. Não existe nada difícil demais para ele. Somente neste capítulo Deus diz 12 vezes o que fará. Ele usa os termos farei, estabelecerei, dar-te-ei e etc. Quando Abraão voltou da batalha contra os reis do norte, Deus dirigiu-se a ele como a um guerreiro. Ele disse: "Eu sou o teu escudo." Quando Abraão rejeitou as riquezas de Sodoma, Deus disse: "Eu sou o teu grandíssimo galardão." Agora que Abraão se encontra totalmente incapaz de gerar filhos, Deus lhe diz: "Eu sou o Todo-Poderoso." Deus sempre se revela na forma que mais precisamos. Devemos saber que a revelação de Deus traz consigo também responsabilidade. Deus lhe disse: "Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito." Abraão devia andar na presença de Deus, devia saber que os seus olhos estavam sobre ele. A palavra perfeito não significa impecável, pois ninguém poderia atingir este objetivo. O termo quer dizer honesto, sincero, dedicado. Assim como Abraão, todo cristão deve prostrar-se diante de Deus e entregar-lhe tudo. Se ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, quem somos nós para resisti-lo? Embora o tempo haja passado e as possibilidades humanas esgotadas, as suas promessas continuavam de pé. Deus havia usado duas metáforas para falar da numerosa descendência de Abraão. Em Gênesis 3,16, ele disse que os seus descendentes seriam como o pó da terra. Em Gênesis 13,16, aliás, em Gênesis 15,5, ele comparou a descendência de Abraão às estrelas do céu. Essas duas comparações, terra e céu, sugerem que Abraão teria uma família material composta pelos judeus e uma família espiritual composta por todos os crentes em Jesus Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3:29. Ponto de número 1. Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. O novo nome de Abrão. O nome Abrão significa pai exaltado. O nome Abraão significa pai de muitas nações. Deus mudou o nome de Abrão antes de lhe dar uma descendência. Ou seja, primeiro vem uma nova identidade, uma confissão de fé e depois a materialização do milagre. Provavelmente, quando Abraão informou ao povo seu novo nome, muitos zombaram dele. Todavia, Abraão ficou firme, crendo na promessa de Deus. Para ele, aquilo que era invisível e improvável já lhe pertencia.
Era apenas uma questão de tempo para que tudo se tornasse visível e palpável, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas, segundo aos Coríntios 4,18. O novo nome de Sarai. O nome Sarai significa minha princesa ou minha senhora. O nome Sara significa mãe das nações. Deus disse: Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Gênesis 17, 15 e 16. Não podemos subestimar a importância de Sara dentro dos desígnios de Deus, tanto na formação do povo judeu, quanto na execução divina do plano da salvação. Somente no versículo 16, Deus promete abençoá-la por 2 vezes. Sara tinha os seus defeitos, mas juntamente com Abraão, resolveu confiar em Deus. A Bíblia diz: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Hebreus 11:11. Abraão se tornou o pai de vários povos por meio de Agar, Sara e Quetura, mas Sara foi especialmente escolhida para ser a progenitora do povo judeu, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa, o que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos, mas a Jerusalém que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Gálatas 4, 22 a 28. O pai da fé riu diante da promessa. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de teu rosto. Gênesis 17, 17, 18. Parece que Abraão se achava neste momento um pouco fragilizado na fé pelo tempo da espera, pois ao ouvir novamente a promessa divina, ele ri e questiona: será que um homem de 100 anos poderá gerar um filho? É evidente que Abraão ainda precisava continuar crescendo bastante na fé. O seu esforço em acreditar tinha que ser fortalecido pela graça de Deus. Isto prova que a fé provém de Deus. Somente Ele pode operar em nós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este na presença de todos vós esta perfeita saúde. Atos 3,16. Ao longo das Escrituras vemos como Deus sendo o autor da fé, esta fé salvadora, esta fé que nos põe em contato com Deus. Pedro escreveu: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, ele deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. 1 Pedro 1,21. Então está claro: e por ele credes em Deus. Houve riso em 3 ocasiões relacionadas à promessa do nascimento de Isaque. Primeiro, Abraão riu quando Deus lhe reafirmou a promessa em Gênesis 17. Segundo, Sara riu de si mesma quando ouviu Deus dizer que ela e Abraão teriam um filho na velhice. Gênesis 18, versos 11 e 12. E por fim, Sara sorriu de felicidade quando o menino nasceu. E disse Sara: Deus me tem dado razão para sorrir, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Gênesis 21, verso 6. Ponto de número 2, a confirmação do concerto de Deus com Abraão. O chamado de Deus a Abraão foi especial. Ele disse:
Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Gênesis 17, 7-9. As palavras concerto, pacto e aliança são sinônimos. No hebraico, berit, ambas significam um acordo com promessas e obrigações específicas. Podemos ver por toda a Bíblia Deus estabelecendo pactos, alianças. A primeira vez que a palavra berit aparece na Bíblia é em Gênesis, capítulo 6, verso 18. No Novo Testamento, a palavra grega é diateque, como lemos, e para manifestar misericórdia a nossos pais e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai. Lucas capítulo 1, versos 72 e 73. O concerto que Deus fez conosco no Novo Testamento é superior a todos, visto que foi firmado com base no sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto mediador de um melhor concerto que está firmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Hebreus 8, 6 e 7. Qual o objetivo do concerto com os patriarcas? O objetivo era dar seguimento ao plano da salvação. Deus havia prometido que abençoaria todas as famílias da terra por intermédio de Abraão. O concerto de Deus foi dado ao povo de Israel para que eles pudessem ser luz dos gentios. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei por luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49, 6. A graça de Deus era e é para todas as nações. Está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas que são conhecidas desde toda a eternidade. Atos 15, 16 a 18. O concerto e as promessas. Paulo escreveu: porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9, de 3 a 5. Paulo aborda o assunto dos concertos e das promessas, citando que os israelitas nem sempre permaneceram fiéis em seus compromissos com Deus. Consequentemente, muitas promessas deixaram de ser efetivadas, visto que eles não permaneceram no lugar da bênção. Foi exatamente a inconstância de Israel que levou Deus a anunciar o estabelecimento de um novo concerto, uma nova aliança. Está escrito: porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Hebreus 8, verso 8 e 9. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4:4. Jesus Cristo foi enviado como mediador do novo concerto. Nele encontramos as condições e as promessas da vida eterna. As condições são estas, para que todo aquele que nele crer. A promessa: não pereça, mas tenha vida eterna. Além disso, devemos perseverar até o fim. Mas o justo viverá da fé,
e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, 38 e 39. Ponto de número 3, o pacto perpétuo da circuncisão. Todo macho será circuncidado. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Gênesis 17, 10 e 11. Na renovação do concerto com Abraão, Deus incluiu o pacto da circuncisão. Deus disse que a circuncisão seria o sinal visível da aliança entre ele e a descendência de Abraão. Não havia nada de especial na circuncisão, senão o próprio ato da obediência. Deus podia ter pedido qualquer outra coisa, o importante era estar disposto em obedecê-lo. Quando deveria ser feita a circuncisão? O filho de 8 dias, pois será circuncidado. Todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. Gênesis 17, 12 e 13. O bebê do sexo masculino, então, deveria ser circuncidado ao completar 8 dias de nascido. A circuncisão é feita entre os judeus até os dias de hoje, sendo hoje realizada em clínicas ou hospitais com uso de anestesia. Porém, naqueles dias, era realizada de forma bem rudimentar. O propósito de Deus era que praticassem a circuncisão em obediência e humildade. A marca serviria para lembrá-los de que eram aceitos por Deus por causa da aliança que ele, em sua misericórdia e graça, havia afirmado com Abraão. Com o tempo, os israelitas acabaram transformando a circuncisão em um sinal de ostentação e orgulho espiritual. Conforme escreveu Paulo, a operação física, o ato em si, não tinha qualquer relação com a salvação. Abraão havia crido em Deus e recebido a justiça de Deus antes de ser circuncidado. A circuncisão, portanto, não era um meio de justificação, mas apenas um selo, um sinal da justificação que se recebe pela fé. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Romanos 4, 9 a 11. Os membros legalistas da igreja primitiva tentaram transformar o ato da circuncisão num requisito da lei para a salvação dos gentios, mas esse erro foi refutado no Concílio de Jerusalém, em Atos 15. Portanto, o que nos une a Abraão não é a circuncisão, mas a fé em Cristo. A circuncisão do coração, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura, Gálatas 6,15. Literalmente, circuncisão é uma cirurgia de pequeno porte, realizada com o objetivo de remover parcial ou totalmente o prepúcio, que é a camada de pele que cobre a glande. A circuncisão favorece uma boa higiene, protege de infecções e dá mais conforto ao relacionamento conjugal. Mas não tem nenhum mérito espiritual. Trata-se apenas de uma marca no corpo. Espiritualmente falando, o sinal da circuncisão aponta para a nova aliança, ocasião em que Deus fará uma profunda operação do coração do homem. A Bíblia diz: circuncidai-vos para o Senhor, tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda, de modo que não haja quem a apague, por causa da malícia das vossas obras. Jeremias 4,4. A circuncisão do coração não é uma obra humana, senão divina.
está intrinsecamente ligada ao novo nascimento. A Bíblia diz: eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, 26, 27. A circuncisão espiritual é realizada na conversão, quando o pecador crê em Jesus Cristo e dá início ao despojamento do corpo da carne, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, Colossenses 2,11. Paulo ensina que a circuncisão física não é necessária para a salvação, pois na nova aliança o que vale é a circuncisão do coração. Ele argumenta que exigir a circuncisão vai anular a graça de Cristo. Está escrito: eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Gálatas 5, de 2 a 6. Vamos para a conclusão. Abraão estava com 86 anos quando Ismael nasceu. Deus só voltou a falar com Abraão 13 anos depois. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Deus estava o tempo todo trabalhando na fé do patriarca. O casal não podia mais gerar filhos. Mesmo assim, Deus disse: e porei meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Deus mudou o nome de Abrão e de Sarai. Primeiro, então, vem a nova identidade e a confissão da fé. Depois, a materialização do milagre. Deus fez um concerto com Abraão para dar seguimento ao plano da salvação. Deus estabeleceu o sinal da circuncisão para testar a obediência de Abraão. O sinal da circuncisão aponta para a nova aliança, ocasião em que Deus faria uma profunda operação no coração do homem. Paulo ensina que a circuncisão física não é necessária para a salvação, pois na nova aliança o que vale é a circuncisão do coração. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos estar orando agora pela sua vida, pela sua família. Vamos estar rogando a Deus a sua presença. Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Oremos. Querido Pai, querido Deus, nós te amamos, nós te louvamos por Jesus Cristo. Estamos, Senhor, diante desta palavra preciosa que nos ensina a respeito da fé verdadeira, da transformação espiritual, do verdadeiro selo, do sinal que nós temos de aliança com o Senhor, que foi firmado ali na cruz do Calvário por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim temos uma aliança eterna, duradoura, perfeita e completa. Louvamos a Ti, Pai, porque podemos estabelecer um relacionamento pessoal, íntimo, com o Senhor, de comunhão, de amizade, de amor. Bendito seja o Teu nome, Senhor, por estas e outras maravilhas que o Senhor tem operado. Nós te adoramos, rogando o Senhor que esteja presente em nossas vidas. Oro a Ti por todos os meus queridos irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus que agora estão recebendo esta oração, que a mão do Senhor vá de encontro a cada um, suprindo as suas necessidades, sarando as suas feridas, amenizando as suas lutas, tirando, Senhor, seu cansaço, todas as suas fadigas, dando a paz que há em Jesus Cristo. Eu oro por todos, abençoando desde as criancinhas aos mais idosos. Eu clamo, Senhor, por todas as famílias da terra. Eu peço ao Senhor que estabeleça a Tua paz neste mundo e que opere eficazmente no coração de cada ser humano. Oramos a Ti, Pai, confiantemente, entregando tudo em Tuas mãos,
rendendo-lhe tudo o que somos e temos e dando-te graça pelo Senhor da glória, o Salvador bendito. Hoje sempre nós te pedimos, hoje sempre nós te louvamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.